Entra ano, passa ano, vem festas, passam festas, mas há momentos que quando nós paramos para pensar sobre a vida, uma das preocupações principais que nós temos é o declínio, a corrupção da saúde física, saúde mental, saúde afetiva, saúde relacional, saúde financeira, etc. Mas será que pensamos na degeneração espiritual? Em Juízes capítulo 17 e 18, nós podemos refletir sobre degeneração espiritual. A reflexão que eu vou fazer agora aqui é baseada num estudo que está no site paraualvo.com, no link estudos, na série de Juízes, no 12º estudo. Essa série de Juízes que tem como título Graça e Justiça, ou Justiça e Graça. Nós encontramos ali no capítulo 17 e 18, que na jornada da vida cristã, ou seja, na vida com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, há sérios perigos que, quando ignorados, nos conduzem à degeneração, ao declínio, à corrupção espiritual. Isso é, se verdadeiramente você já é filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, se você tem a vida de Deus, cuidado, porque você pode viver numa vida reprovada por Deus, resultando na ruína sua individual, da família, na ruína da igreja, na ruína de uma nação. E nós temos lá então, por exemplo, o perigo do sincretismo religioso, Juízes 17, versículo 1 a 4, que temos a história de Mica e sua mãe, que embora professavam a fé no Deus verdadeiro, o mesmo Deus que era o Deus que ensinou e ordenou que houvesse uma adoração exclusiva e única somente a Ele, Mica e sua mãe tornaram a sua casa uma casa de idolatria, um altar aos ídolos. E quantas das vezes nós professamos a nossa fé no Deus verdadeiro, mas levantamos ídolos, não necessariamente de prata, ouro e madeira, objetos, estátuas, etc., mas ídolos como fama, dinheiro, poder, status, o nosso eu, vaidade, etc., ou então uma outra pessoa, que acabam roubando da nossa vida adoração única, exclusiva ao Deus verdadeiro. Sincretismo religioso é tentar misturar coisas que não se misturam. Não dá para adorar ao Deus vivo, verdadeiro, mas ao mesmo tempo adorar aos ídolos, porque Deus rejeita, abomina todo e qualquer tipo de idolatria. Segundo perigo é o perigo da corrupção da liderança espiritual, da liderança do servir a Deus servindo outros. E quando nós vemos ali na casa, no mesmo contexto de Juízes 17 e 18, nós vemos uma liderança espiritual degenerada, corrompida, motivada pela autopromoção, servindo a quem lhe paga financeiramente, dizendo o que as pessoas querem ouvir, buscando coisas espetaculares, fugindo da simplicidade do viver com Deus, o viver em Cristo. Perigo da corrupção da liderança espiritual. O terceiro ponto é o perigo do desprezo das instituições divinas. Ali em Juízes, capítulo 18, versículo 1 a 31, nós percebemos que houve rebeldia, houve rejeição ao que Deus havia instituído. Naquele caso, o sacerdócio levítico, naquele caso, a casa de Deus em Siló, etc. Eles rejeitaram as instituições daquilo que Deus havia instituído. Da mesma forma,
nós hoje corremos o perigo de rejeitar as instituições divinas. Família, igreja, Estado. Não estou falando de um Estado corrompido, corrupto, né? Porque o próprio Romanos 13 fala que as instituições surgiram e dadas por Deus para punir o mal e recompensar o bem, e não para punir o bem e recompensar o mal. Foram instituídas como instrumentos para a promoção da justiça e não da injustiça. Tá? Mas nós devemos reconhecer que família, igreja, Estado, casamento, etc., são instituições divinas. Mas há o perigo da rejeição, o desprezo das instituições divinas. E quais são os desafios que nós temos então? Diante do perigo do sincretismo religioso, da corrupção da liderança espiritual, do desprezo das instituições divinas, etc., nós temos o desafio da adoração verdadeira, exclusiva, a ser prestada ao Deus único, Criador, infinito e pessoal, o Senhor dos céus e da terra. E essa adoração ser feita não da nossa maneira, não da maneira das instituições religiosas, mas a maneira de Deus, revelada em Jesus Cristo e revelada na Bíblia, palavra de Deus. Palavra essa que o Espírito Santo nos conduz à compreensão e à capacitação para colocá-la em prática. Calvino escreveu, John Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Cada um de nós é desde o ventre materno expert em inventar ídolos. Segundo desafio é que os verdadeiros líderes espirituais são servos de Jesus Cristo e não dos homens. Conforme eu falei numa reflexão atrás, pessoas que servem aos homens, da maneira dos homens, servem a Deus, procurando agradar aos homens, não são servos de Deus, de Cristo. Mas pessoas que servem a Deus, servindo aos homens, da maneira de Deus, esses são verdadeiramente servos de Jesus Cristo. Mas não se engane, tá? Nessa relação sempre há e existirão os líderes corrompidos, mas também eles se alimentam dos seguidores que querem ser bajulados, que querem ouvir o que os líderes falem, o que eles querem ouvir. Que os líderes sejam aqueles que não confrontem pecado, não confrontem o mal, etc. Um alimenta o outro, mas verdadeiros servos de Deus buscam líderes espirituais que são verdadeiramente servos de Jesus Cristo. Outro desafio, as instituições divinas devem ser levadas a sério. Leve a sério o que foi instituído por Deus. Família, igreja, Estado. De novo, não um Estado autoritário, ditador, corrompido, corrupto. Assim também, não uma igreja, não uma família corrompida, reprovada por Deus, mas instituições divinas devem ser instrumentos para manifestar a justiça que vem do próprio Deus. E as instituições divinas devem ser respeitadas por todos aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Nunca se esqueça que nós rejeitamos o que é instituído por Deus, porque queremos fazer as coisas conforme a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Então que você não se preocupe apenas com degeneração da saúde física, mental, relacional, etc. Preocupe-se também com a saúde espiritual. Um forte abraço.